Fala galera, tudo bem com vocês? Pessoal, novas tecnologias, coisas como marcador de marchas, embreagem deslizante, quick shift e coisas parecidas. Você precisa delas? Será que realmente elas fazem falta? Vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. Mas bem, pessoal, eu vejo muita gente fazendo comparação entre motos, dizendo coisas como, por exemplo, vamos aqui para um caso concreto, o CB500X. Eu já vi gente comparando, por exemplo, com a Versys 300 e dizendo assim: ah, mas a Versys 300 tem marcador de marchas, tem embreagem deslizante. A Honda CB500X não tem isso, deveria ter. Bom, veja bem, eu também acho que deveria ter. Eu também acho que quanto mais tecnologias houver na moto, mais interessante ela fica. Isso aí nem se discute, né? Tecnologia, pelo menos para mim, é algo que é sempre muito bem-vindo, tá certo? Agora, o que você tem que avaliar na prática, eu acho que cabe sim você fazer essa reflexão e essa análise. É o seguinte: você precisa dessas tecnologias de fato? É algo que realmente vai te fazer falta na moto? Por exemplo, vamos falar de indicador de marchas. Eu vejo muita gente, mas muita gente, não é pouca não, dizendo: pô, mas a 500X não tem indicador de marcha. Até uma Suzuki R125 tem indicador de marchas e a 500X não tem. Galera, na boa mesmo, pra mim, que já ando de moto há algum tempo, leia-se quase 30 anos, né? Isso honestamente não faz falta alguma. É algo que, se houvesse na moto, eu nem olharia para isso. Por quê? Por duas razões muito simples. Primeiro, que quando você se habitua com a moto, você já conhece o comportamento do motor só no ouvido, né? Pelo ruído do motor, você já sabe com muita tranquilidade se o motor está pedindo marcha ou não, tá certo? Outro ponto é que, muito mais interessante e mais útil do que o marcador de marchas é o conta-giros. Eu fiz um vídeo recentemente aqui no canal, vou deixar o link aqui no cantinho para vocês darem uma olhada, tá certo? Naquele vídeo eu tratei lá sobre a curva de torque, e aí eu usei como exemplo a CB500X. Se você tiver um tempinho, vai lá, dá uma olhada, que você vai entender perfeitamente o que é que eu tô falando sobre a importância do giro do motor, do conta-giros, beleza? Bom, mas voltando aqui, então é muito mais interessante você ter um conta-giros do que ter um indicador de marcha, porque o importante é você saber a faixa de rotação que o seu motor está. Por exemplo, eu já fiz naquele vídeo lá, mas vou fazer aqui de novo, ó, de propósito, ó. Eu botei aqui uma sexta marcha, ó, tô com giro lá embaixo, a pouco menos de 2000 RPM, ó, e a moto tá aqui enguiando, pedindo marcha. Lógico, porque o giro tá baixo. Aumentei um pouquinho ali para 3000, ó, a moto vai embora. Beleza? Então o que você precisa não é necessariamente um indicador de marchas. O que você realmente utiliza é o conta-giros. E na prática, no dia a dia, quando você habitua com a moto, você nem olha mais para o conta-giros. No ouvido você já percebe as coisas. Beleza, galera? Então é algo que honestamente não faz falta. Para mim, para o meu uso, é algo completamente decorativo. Beleza? Claro, se você usa a moto mais esportivamente, o que não é o caso da rua, né? Porque a rua você segue a norma de trânsito e não anda feito um louco. Pelo menos eu não. E eu recomendo que você também não faça isso. Mas se você usa a moto, por exemplo, para um track day, para andar em um autódromo, é claro que você vai precisar estar sempre extraindo o melhor rendimento do motor. E para extrair o melhor rendimento do motor, você vai precisar usar a faixa de giros, a faixa de rotação ali ideal.
Então aí sim é importante você estar o tempo inteiro ali de olho no conta-giros, né? E de novo, é no conta-giros, não é nem no indicador de marchas. Beleza, senhores e senhoras? Bom, outra questão que o pessoal fala muito é: ah, mas tem moto aí hoje em dia que já tem embreagem deslizante. Galera, na boa, eu já tô com 42 anos de idade. Comecei a andar de moto oficialmente desde os 18, né? Porque na verdade eu comecei a andar um pouquinho antes, mas enfim, falando como tem que ser, eu comecei a andar aos 18. Então vamos lá, 18 para 38 são 20 anos, para 42 nós estamos falando aí de 24 anos andando de moto, no mínimo 24 anos. Sabe quantas vezes eu já senti falta de embreagem deslizante? Nenhuma. Nunca me fez falta. Para quem não conhece, pessoal, para quem não manja aí disso, embreagem deslizante é o seguinte: se você fizer uma redução de marchas muito brusca na sua moto, se você reduzir uma marcha aí para uma marcha mais curta e com um giro muito alto, há uma tendência da roda traseira travar. E aí nessa de travar, você de repente esfuma uma curva ou tiver em alta velocidade e tal, de repente você pode até levar um tombo, levar uma queda por causa disso. Mas repetindo, isso só acontece quando você está numa condição de altos regimes de rotação e que você faz uma redução muito brusca. Você reduz aí uma ou duas marchas, soltando a embreagem rapidamente, de uma forma esportiva, né? Vamos dizer assim. E aí pode acontecer da roda traseira travar, beleza? Quando você tem uma embreagem deslizante, por mais que você faça isso de uma forma brusca, a roda não vai travar. Por isso que chama deslizante, porque a embreagem vai dar uma deslizada, uma patinada, né? E vai impedir que haja o travamento da roda traseira, beleza? Acontece que no uso civil, vamos falar assim, no uso normal do dia a dia, você não anda, pelo menos eu não ando na rua com um regime altíssimo de rotações, com trocas de marcha agressivas, nem nada disso. De maneira que, volto a dizer, nesses quase 30 anos aí que eu ando de moto, nunca aconteceu comigo da roda traseira travar. Nunca aconteceu comigo de eu precisar de uma embreagem deslizante. Ou seja, é uma tecnologia bem-vinda, né? Interessante, só que para mim, para o meu uso, para o uso cotidiano da moto, é totalmente desnecessária. E aí vem a pergunta: vale a pena você comprar uma moto que tem essa tecnologia e que portanto é mais cara só por causa disso? Você vai de fato usar isso? Beleza? Outra coisa que está se falando muito: Quick Shift. Para quem não sabe, Quick Shift é o sistema que permite a você fazer a troca de marchas, aumentar ou reduzir as marchas sem o uso da embreagem. E aí, novamente, para quem faz um uso esportivo da moto, para quem faz aí um track day e quer andar aí no limite da moto, o Quick Shift é extremamente interessante, porque como o nome sugere, você consegue fazer uma troca de marcha muito, muito rápida, tá? Sem o uso da embreagem, inclusive. Então é bem interessante. Mas no uso cotidiano aí, eu nunca precisei disso. Isso nunca me fez falta, tá certo? E aí fica aquela questão, né, senhores? Vale a pena você pagar mais caro por causa disso? Vale a pena você ter, sei lá, 2, 3 mil reais aí a mais de custo por causa do Quick Shift e dessas outras tecnologias? Então, enfim, senhores, essa reflexão que eu queria trazer para vocês aí hoje. Mesma coisa, agora, por exemplo, antes de encerrar o vídeo, ABS.
né? O ABS é o sistema de frenagem que impede que as rodas travem. Aí sim a gente já entra numa questão relevante e importante de segurança, porque no dia a dia você se depara aí com óleo na pista, com o chão molhado, com areia, com brita, com um monte de coisa que, se você frear em cima numa situação de pânico, de emergência, né? Uma travada de freio mais arisca, o ABS vai te salvar, como já me salvou algumas vezes. Aí sim vale muito a pena ter uma tecnologia como essa. Em um dos meus vídeos aí, deixar o linkzinho aí também para vocês, eu fiz uma crítica lá, por exemplo, à nova Lander, né? Que a Yamaha lançou aí, e que tem o ABS só na roda dianteira. A mesma palhaçada, porque isso é palhaçada, para mim não tem outro nome, a Honda fez, por exemplo, com a PCX, que botou o ABS só na roda dianteira, né? Tem outras motos, estou citando essas como exemplo. Aí é um item que vale muito a pena você considerar e inclusive pagar mais caro por ele, porque é a sua vida que está em risco. E é algo que no dia a dia, no uso cotidiano da moto, isso pode te tirar de um perrengue, tá? Diferente daqueles outros casos lá do Quick Shift, da embreagem deslizante, do indicador de marchas e outros mais, que você só usaria de fato numa situação de uso extremo da moto, de uso esportivo, né? O que não é o caso do ABS. Claro que o ABS no uso extremo também ajuda, mas o ABS ajuda também no seu dia a dia aí, tá certo? Então é isso, senhores e senhoras e senhoritas. Só essas dicas aí que eu queria trazer para vocês hoje, para vocês pensarem aí e, como sempre, tirarem as suas próprias conclusões, né? Eu não sou dono da verdade, obviamente, eu estou aqui só colocando o meu ponto de vista, e aí fiquem à vontade para comentar, para concordar, para discordar, né? Sempre, claro, de uma forma gentil e educada, como é o padrão aqui do canal. Beleza? Um abraço, turma. Até o próximo. Valeu, fui!